Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como nós podemos fatiar épicos em demandas menores. Essa pergunta surgiu lá no Instagram e eu achei interessante a gente abordar aqui, afinal de contas é a dúvida de muito gestor de produto, que diz que não é mais assim. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para se inscrever nesse canal. Lembra de ativar as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar um comentário, um like. Engajamento é importante para que esse vídeo chegue até mais pessoas que estão buscando conhecimento. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a importância de fatiar épicos e como a gente pode fazer isso. Primeira coisa, o que é um épico para você? Você se deparou com épicos que são grandes, que nem você consegue. Você já se reparou com épicos gigantes, impossíveis de concluir? Fatiar épicos em demandas menores é essencial para organizar o seu trabalho, vai priorizar as suas entregas da melhor forma e vai gerar valor rapidamente. Vou te mostrar hoje como a gente pode fazer isso. Um épico nada mais é do que um objetivo grande que você não consegue concluir com o seu time de uma vez só. Um épico é uma grande iniciativa que tem ali. Ele precisa ser quebrado, fatiado em funcionalidades. E essas funcionalidades serem fatiadas em histórias de usuário, que é a menor, né? Seguindo ali a questão do invest. Ela tem que ser pequena, ela tem que ter um valor, ela tem que ser mensurável e assim por diante. Tá? Um exemplo de um épico aqui pra gente trabalhar. Implementar carrinhos de compra no site. Isso é um épico. Porque você não consegue pegar agora e botar o seu time para codar e entregar daqui a 15 dias um carrinho de compras. Você tem ali dentro N outras coisas que precisam ser levadas em conta. Primeira coisa que a gente precisa entender é como a gente vai fatiar épicos. Tem algumas técnicas que a gente pode utilizar. A primeira delas é a divisão por fluxo de usuário. E aqui você vai quebrar com base na jornada do usuário. Sabe aquele conceito de User Story Mapping? Já tem um vídeo meu aqui falando sobre isso, vou deixar o card aqui em algum lugar. Ele é um vídeo bem bacana, onde eu explico como você consegue fazer um mapeamento da jornada do usuário, tá? Então, essa primeira técnica de fatiar o app é uma que eu acho particularmente bem interessante de aplicar, quando você já tem ali o entendimento da jornada. Então, esse exemplo que a gente está falando, como a gente vai implementar, então a gente tem um desafio lá, implementar o carrinho de compra dentro de um site, dentro de um e-commerce. Então, a gente pega essa demanda e, ok, vamos entender qual é a jornada do teu usuário até de fato fazer um checkout, até de fato botar lá, comprar e receber. Então, a gente pode ter o épico do carrinho de compras, habilitar o carrinho de compras. Dentro desse épico, eu posso fatiar ele em adicionar itens ao carrinho, que é uma funcionalidade. Habilitar a adesão de itens ao carrinho. 2. Habilitar o resumo do carrinho. 3. Finalizar compra como método de pagamento. 4. Fazer disparos transacionais. E aí a gente vai incrementando todo o processo de finalizar uma compra, tá? E aí eu falei que funcionalidade. Ah, Carol, não poderia ser história de usuário? Poderia. Eu vou ter como funcionalidade, por quê? Vamos pegar o exemplo de adicionar itens ao carrinho. Adicionar itens ao carrinho, você pode ter coisas antes de entregar aquilo. Então, exemplo, eu tenho que implementar um mecanismo de incluir. Já está feito? Isso já está feito, ok. Então, a gente consegue ir indo do macro para o micro, tá? Então, você vai pensando muito em como é a jornada do seu usuário, até chegar ao momento que conclui o objetivo do seu épico. Na segunda forma da gente fatiar o épico, a gente tem a divisão por funcionalidade. Você acaba separando o épico em funcionalidades individuais. Então, um exemplo de épico, um painel para análise de dados. Então, a primeira coisa você tem ali a funcionalidade de exibir os gráficos. Eu quero exibir os gráficos. A segunda é filtrar por período. A terceira é exportar relatório. Então, estou dizendo funcionalidade. No primeiro, eu estou falando do caminho que o usuário percorre. Nesse aqui, eu estou falando de funcionalidades que estão dentro daquela grande entrega que é o épico. Terceiro que a gente pode trabalhar aqui, entregar primeiro o que gera mais valor. Para você, a gente tem um épico que é o épico de implementar um carrinho dentro de um e-commerce, dentro do site. O que entrega mais valor ali? Você precisa ter um conhecimento de negócio um pouco mais detalhado para você entender. Na questão do carrinho, o que você vai implementar? Quando eu falo o épico de implementar carrinho no checkout, para você o que seria o que entrega mais valor? É botar a parte do usuário colocar o produto dentro do carrinho? Ou escolher as formas de pagamento? Você entende como é um pouco subjetivo essa? Então, um exemplo aqui, precisamos habilitar notificações via push. Estou fazendo uma quebra por complexidade. A primeira ali, que seria uma complexidade menor de ser feita, criar notificações simples. Qual é o tipo de notificação simples que eu tenho? São notificações. Ou a segunda, que é um pouquinho mais complexa. Personalizar notificações de acordo com o perfil. No perfil de usuário, eu já tenho notificação simples, eu vou personalizar. É chegar na mais complexa, que seria enviar notificações com base na geolocalização. O usuário passou por um determinado local, eu disparo para ele. Então, você precisa ter ali um conhecimento, tem que ter o time técnico junto com você, o negócio, o produto, para vocês verem ali em questão da complexidade. E lembrando que a entrega ela tem que gerar valor para o usuário, tá bom? Fica só com isso na cabeça. Outra forma aqui da gente trabalhar a divisão de épicos é por prioridade de valor. Foi um pouco mais subjetivo, já com a pessoa que está ali fazendo, né? Mas vamos lá, tem que passar no conhecimento para vocês. Vamos lá. Pessoal, entregar primeiro que gera mais valor. Exemplo, página de login. Temos que implementar uma página de login aqui. Tem um login por e-mail, tem um login social.
eu tenho recuperação de senha. Desses 3 itens, qual é que gera mais valor para o negócio? Você vai ter que saber que, poxa, para o conceito de negócio que eu tenho, eu preciso fazer com que ele entre, tá? Vou fazer o básico aqui, que é o login social. Bota aqui, pô, mas o login social eu não vou ter todos os dados, mas eu não tenho dado do telefone desse cara. Então, não, é melhor eu priorizar por maior valor para o negócio a primeira, que seria a entrega de login, cadastro e e-mail dele. Depois, em ordem de prioridade, eu tenho que fazer com que ele recupere a senha dele. E aí, na terceira, seria trazer um extra de login social. De novo, aqui você precisa ter o time junto para fazer essa priorização, tá? Uma outra forma também de você fazer, de fatiar o ético, é você pensar a divisão por regras de negócio. E aqui, novamente, você tem que estar com o domínio sobre o seu produto, sobre a estratégia do produto, a visão do produto e assim por diante. Você vai separar ou fatiar o seu ético com base em regras ou alguns critérios específicos. Então, exemplo, você está implementando dentro do teu e-commerce o cálculo de frete. O cálculo de frete é uma coisa muito complexa, ou também a parte de emissão de nota fiscal. É uma coisa complexa, então você vai fatiar. Você pode fatiar por regra de negócio. Vamos lidar apenas agora com fretes nacionais. A gente não faz frete para fora. Tá bom, então tá aqui. Eu vou ter minhas regras específicas para isso. A próxima demanda a ser entregue no fatiar do meu app vai ser entregas internacionais. O outro vai ser frete grátis acima de determinado valor. Então, aqui, Carol, mas isso é muito parecido com complexidade. No final das contas, vocês vão ver que você vai estar definindo os critérios para você fazer essa divisão do app em itens menores, tá? Eu, particularmente, acredito que cada um desses aqui, em algum momento da jornada, você vai poder usar de forma diferente. Mas nada tira minha crença, tá? Que você entender a jornada do usuário, você vai conseguir ser mais assertivo para o que o usuário espera. Tá? Então, se eu estou falando ali de uma questão de login, eu entrego primeiro recuperar senha, pô, recuperar senha pode ter menor complexidade. Beleza, botei lá, mas para o usuário, se ele não tiver a funcionalidade de logar, de criar conta e de logar, o que ele não tem que estar recuperando senha? Por isso que você precisa entender principalmente a jornada que teu usuário faz. Dessas ferramentas aqui, essas formas de usar para fatiar o épico, acho que o principal que você precisa sair com a mensagem é: entenda a jornada principal do seu usuário para cumprir o que está naquele grande objetivo. Entendido isso, você vai fazendo os cortes, os fatiados do épico, com base em momentos que você tem. Então, pode ser um momento de prazo, um momento de restrição de recursos. Você vai definir ali, porque isso vai orientar a priorização. Mas pensa sempre em fatiar o teu épico, muito entendendo qual é a jornada que o usuário tem que fazer. Por isso que eu acredito muito no conceito do User Story Method, tá? Então, gente, conclusão aqui. Fatiar épicos em demandas menores ajuda a manter o foco, ajuda você a fazer a priorização junto com o time de forma mais eficiente, ajuda você buscar a fazer uma entrega de valor constante e coerente com o que o seu usuário precisa. Qual dessas técnicas aqui vocês costumam aplicar? Tem alguma outra que faltou aqui eu colocar nessa lista? E se ficou alguma dúvida, pessoal, pode deixar aqui nos comentários. Vamos trocar. Lembre-se de se inscrever, de curtir, de comentar esse vídeo para que ele seja entregue para mais pessoas, tá bom? Tchau, tchau!